Então, nós temos aqui o hino 101, conforme ele está escrito no inário, tá bom? E nós temos várias perguntas que eu vou estar lendo e nós vamos estar respondendo. A primeira pergunta é se o hino inicia num tempo forte ou no tempo fraco. Como que você sabe se ele inicia no tempo forte ou no tempo fraco? Nós temos aqui a fórmula de compasso 4x4. Né? Nós temos aqui a fórmula de compasso 4x4. É esses dois números aqui que aparecem na fórmula de compasso. Então, como que nós vamos ver isso? O 4x4, o número superior, esse número aqui, o número de cima, ele indica que o compasso tem 4 tempos. Tá? E o número inferior, ele indica a figura que tem um tempo. Né? Eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem que figura esse número aqui inferior ele representa. Então, se você tem 4 tempos, então assim, dentro de um compasso, então eu tenho essa barra aqui e essa barra. Isso daqui, esse espaço, ele se chama compasso. Dentro deste compasso tem que ter 4 tempos, tá bom? E esse número aqui, ele representa a figura que vale um tempo. Se você assistiu a aula de ontem, vocês sabem que o 4, ele representa a semínima. Então, ele está falando para mim que a semínima vale um tempo. Então, eu vou contar um tempo para a semínima. Então, vamos ver. Eu conto um tempo aqui eu vou contar 2, né? 1 mais 1 é 2, então eu vou contar 1, 2, e para essa daqui eu vou contar 3, porque eu tenho aqui 3 semínimas. A colcheia, ela vem lá no conjunto de figuras, a colcheia vale metade da semínima. Então, se ela vale metade de 1 é igual a meio tempo. Então, eu tenho 2 colcheias. Eu tenho meio tempo aqui e mais meio tempo aqui, certo? Então, eu tenho 4 tempos nesse segundo compasso. Porém, vou apagar tudo aqui. Eu tenho aqui o primeiro compasso. Ele tem somente uma semínima. Então, o que ele está falando para mim? Que como ele tem uma figura só, eu vou contar um tempo, né? Ele está no último tempo, no quarto tempo. Então, ela vale um tempo. O compasso está completo? Ele não está completo. Ele está começando, ele tem uma nota só. Ele está começando no último tempo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele está começando no quarto tempo. Então, o que acontece? Acontece que ele começa no tempo fraco, né? Então, o hino se inicia no tempo fraco, certinho? Agora, vamos lá. Qual é o ritmo inicial? Nós temos o tético, o anacrúsico e o acéfalo. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. O tético, quando a gente fala em ritmos iniciais, nós estamos falando em tempos fortes e em tempos fracos, nessa combinação de tempos, né? O tempo tético, o ritmo tético, ele indica que começou no primeiro tempo. Então, um ritmo tético, ele igual aqui, na fórmula de compasso 4x4, né? Eu tenho lá 4x4, né? Então, eu tenho o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo e eu tenho o quarto tempo. Quando o hino se iniciar dessa forma, no primeiro tempo, eu tenho um ritmo tético. Não é o caso desse hino, né? Porque ele não inicia no primeiro tempo. Então, não é tético. A gente risca lá, tético, não é tético. Na verdade, a gente não risca, né? Anacrúsico.
Anacrúsico, ele começa da metade do tempo, ele é um compasso incompleto, né? Então, se você tem um compasso incompleto, começando do 2, do 3, do 4, ele começa da metade do tempo. Então, eu tenho um ritmo inicial anacrúsico. Acontece aqui, ele começa da metade ou mais da metade do tempo? Sim. Então, eu tenho aqui um ritmo anacrúsico, um ritmo inicial anacrúsico. Porém, vamos entender o que é acéfalo? Vamos entender? Acéfalo, a palavra acéfalo, ela quer dizer sem cérebro, né? Então, se eu vou falar assim, nasceu um bebezinho acéfalo, ele nasceu sem cérebro, né? Então, acéfalo significa, se ele significa isso, sem cérebro, é o mesmo que sem som, né? Então, você tem lá um ritmo inicial, iniciado por pausa, né, sem som. Vamos colocar lá uma pausa de colcheia, uma pausa de semicolcheia, uma pausa de semínima, de mínima, uma pausa de semibreve. Iniciou por pausa, iniciou sem som, iniciou vazio, é um ritmo inicial acéfalo, tá bom? Compreendendo até agora? Agora vamos voltar lá. Então, ele é anacrúsico. O que indica os números da fórmula de compasso 4x4? Então, vamos lá. O 4x4. Então, eu tenho a fórmula de compasso 4x4. Eu vou estender um pouquinho esse assunto e vou falar para vocês que esse é um compasso simples. Compasso simples. Ele tem regras. Simples, né? Como que eu sei que é um compasso simples? Eu vou falar para vocês sem entrar muito em teoria, né? Se o número superior inicia com o número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5 ou com o número 7, é um compasso simples. Eu estou falando esses 5 e 7 a cargo de curiosidade, porque nos nossos binários e nos nossos métodos, nós não trabalhamos com o compasso quinário e nem com o compasso setenário. Porém, se o número superior for 2, que nós chamamos de compasso binário, ternário ou quaternário, ele é um compasso simples, tá? Mas o que ele indica? Que foi o que perguntou, né? Ele indica o número superior, indica o tempo que nós temos no compasso, o tempo, tá bom? Ou a pulsação. O número 4 inferior, ele indica a nossa unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo. Ele indica a figura de pulsação, certo? O 4, ele representa a figura semínima. Então, ele vai falar para mim que no compasso 4x4, quem representa um tempo é a semínima, tá certo? Então, o número superior indica a quantidade de pulsação ou o tempo do compasso, e o número inferior representa a semínima. Ele representa que quem vale um tempo é a semínima, tá? Essa fórmula de compasso, ela pode ser representada de outra forma, tá? Ele pode ter o número 4 e ele pode ter uma semínima no lugar do 4. Em algumas composições, vocês podem ver essa fórmula de compasso e está correto. Qual é a fórmula de compasso? Aqui em cima já temos a resposta, né? É um quaternário simples. Quaternário simples. Qual é a unidade de tempo? Nós já falamos aqui também. É a semínima, né? A figura que vale um tempo. Qual é a unidade de compasso? Primeiro vamos entender o que é unidade de compasso.
Unidade de compasso é a figura que sozinha representa o compasso. Para isso, nós vamos fazer uma continha. Então, eu tenho lá a fórmula de compasso 4x4. Tudo isso no hino 101. Então, nós temos lá a fórmula de compasso 4x4. Se o número superior indica para mim quanto tempo tem o compasso, eu vou desenhar 4 semínimas. A semínima está valendo um tempo, certo? Então, a gente desenha aqui a semínima. E eu vou casar a cada duas figuras. Semínima com semínima, eu tenho uma mínima. Semínima com semínima, uma mínima. Mínima com mínima, eu tenho uma semibreve. Então, a figura que sozinha representa 4 semínimas é a semibreve. Então, a minha unidade de compasso é uma semibreve. Você pode escrever o nome aqui, ou você pode desenhar. Tá bom? Ficou meio feinho, mas o importante é vocês entenderem. Qual é a acentuação métrica do compasso? A acentuação métrica é a combinação dos tempos fortes e dos tempos fracos do compasso. Então, no quaternário simples, o primeiro tempo é forte, a acentuação forte. O segundo tempo é fraco. O terceiro tempo é meio forte. E o quarto tempo é fraco. Então, essa é a acentuação métrica do compasso, da fórmula de compasso 4x4, tá? Nós temos no início do hino, de todos os hinos, vocês vão ter a velocidade mínima. Então, tem aqui 60 semínimas por minuto. Essa é a velocidade mínima. E nós temos a velocidade máxima, que é 79. Velocidade máxima. Então, é aconselhável que quando você vai iniciar um estudo, você não inicia na máxima. É aconselhável que você inicie no tempo na velocidade mínima. Às vezes, até menos da mínima, às vezes até menos. O importante é você assimilar a leitura de notas, assimilar o ritmo, né, os valores das figuras, tocar com a mão direita, depois tocar com a mão esquerda. No caso aqui do nosso inário, nós temos também o pedal, tocar mão direita, pedal, mão esquerda, pedal. Assimilou a leitura de notas, assimilou os valores das figuras, junta tudo numa velocidade mínima ou até menor do que a mínima e vai aumentando conforme você vai ficando, interiorizando, entendendo o hino. A partir de um estudo desse, você nunca mais vai esquecer. Eu coloquei aqui máxima 79, mas não é 79, tá? É 72. Eu não estou enxergando, gente. Não estou enxergando. Acho que eu preciso usar óculos. Tá, mas eu acho que eu tô precisando mesmo. Então, vamos voltar lá na pergunta, né? Nós temos aqui a marcação de velocidade. Então, eu tenho a mínima, que é 60 semínimas por minuto, e eu tenho 72 semínimas por minuto, que é a máxima. Aqui ele está perguntando qual é a velocidade média. A velocidade média, nós somos orientados a tocar na igreja na velocidade média, tá bom? Quando eu estava estudando e já consegui assimilar o ritmo, eu tocava na máxima, porque quando as irmãs fossem pedir para mim tocar, eu estava firme para tocar na média, tá bom? Então, para você encontrar a média, você vai somar a velocidade mínima
com a velocidade máxima. E daí você vai ter o resultado. Então, você tem lá o resultado, 132. Você vai dividir esse resultado por 2. 66. 66 semínimas por minuto. Então, essa é a velocidade média. Vamos voltar lá? Então, aí você coloca aqui, 66 BPM, que significa 66 batidas por minuto. Qual é o efeito do acidente sustenido? Vamos lá para entender o que é isso. Então, nós temos aqui, deixa eu apagar tudo isso para diminuir a poluição visual. Então, nós temos aqui, logo depois da clave, esse sinalzinho que parece um jogo da velha, mas não é, gente. Nós chamamos ele de sustenido, tá bom? O sustenido, ele tem um efeito de elevar a altura da nota um semitom. Então, nós temos, o que isso significa? Primeiro, vamos entender que acidente é esse, que nota que eu vou ter que alterar, tá? Então, nós temos ali 5 linhas que é o pentagrama. Se vocês repararem, né? Nós temos 5 linhas. E o sustenido, ele tá desenhado na última linha. Então, o que acontece? Eu vou desenhar bem grande aqui para vocês verem. Ele é mais ou menos assim, o desenho dele. E esse meinho dele aqui, ele tem que estar na nota que eu quero alterar. Na linha que eu escrevo a nota que eu quero alterar. E ele tá aqui, ó. Eu vou apagar e tentar fazer bonitinho. Ele está aqui não dá para ver certinho, mas esse quadradinho dele aqui tá na 5ª linha. Qual nota que eu escrevo? Vamos apagar. Qual nota que eu escrevo na 5ª linha? Vamos ver? Então eu tenho, vamos lá. Né? Eu tenho a clave e eu tenho o sustenido. Vamos ver. Aqui é a nota Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Na 5ª linha eu tenho a notinha Fá. Então ele está falando para mim que neste hino 101, toda vez que eu tocar a nota Fá, eu vou alterar ela para sustenido. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o efeito do acidente sustenido? Ele eleva a altura da nota em um semitom, certo? Então, eu tenho lá o Fá. Ao invés de você escutar o som da notinha Fá natural, você vai escutar ela um pouquinho mais agudo, tá bom? Eu gosto de, quando eu falo de sustenido, me vem na cabeça uma coisa, para que eu não esqueça. Então, sustenido, né? É assim que se escreve, sustenido, certo? Sustenido. Eu venho aqui, esse S de subir, me lembra subir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir a altura da nota. Então, eu tenho lá o meu tecladinho. Vamos ver isso daqui visualmente. Eu tenho lá o meu tecladinho bonitinho, né? Vamos ver esse acidente acontecendo aqui na nossa frente, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 conjuntos de tecla preta, eu tenho Dó, Ré, Mi, né? 3 conjuntos de tecla preta, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si. Então, o Fá meu tá aqui, ó, tá aqui, né? Aqui tá o Fá,
melhor desenhar o contrário, né? Olha, apagou tudo, tá? Então aqui tá meu Fá. Então, o compositor, quando ele sustenizou o Fá, ele não quer ouvir essa tecla branca, ele quer ouvir essa primeira tecla do conjunto de 3. Ele quer ouvir o Fá um pouquinho mais agudo, tá bom? Então, o efeito do sustenido é elevar a nota em um semitom. Qual é o efeito do acidente B quadro? Vamos procurar o B quadro aqui. Olha, não estou vendo descendo o B quadro. Porém, vamos lá, vamos explicar. Vamos explicar o que é esse acidente. Então, eu tenho lá esse desenho aqui, que é o B quadro. Me lembra uma peneira, sei lá. Toda vez que aparecer esse desenho, ele anula o efeito da alteração. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Ré alterado. Se eu tivesse outro Ré aqui e um B quadro, o que ele fala para mim? Ele anula o efeito ele anula o efeito dessa alteração. Então eu quero tocar esse Ré sustenido, porém eu tenho um B quadro aqui. Então o compositor, ele não quer ouvir esse segundo Ré sustenido. Então ele foi lá, desenhou esse sinal aqui e tá falando para mim: quando você tocar essa nota, você toca ela natural. Vamos ver isso visualmente. Então eu tenho aqui Dó, Ré e Mi, né? Eu peguei aquela nota ali do contralto que tá alterado. Então, nós temos aqui o Dó, o Ré e o Mi. O Ré sustenido, ele está sendo tocado nessa segunda tecla preta. No outro Ré que apareceu, que eu mesma desenhei, aqui só para explicar para vocês, ele tem um B quadro, ele tem esse sinalzinho aqui. Então quer dizer que a próxima vez que eu for tocar o Ré, eu vou tocar na tecla branca, tá bom? Então, qual é o efeito do B quadro? Ele anula as alterações que aparecem naquele compasso, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, no caso, esse Ré tá sustenido e aqui tem outro Ré, ele vai ser, essa alteração que apareceu aqui vai servir para nota somente desse compasso. Então, esse Ré sustenido, esse Ré aqui com B quadro, ele vai ser natural, certo? Dentro destes assuntos de sustenido, de B quadro, tem como trabalharmos mais, tá? Porém, hoje eu vou trabalhar somente isso. Mais pra frente, eu vou estar abrangendo mais este assunto, tá bom? Quais os sustenidos em ordem? Os sustenidos, ele tem uma ordem, tá? Então, a ordem dele é Fá, é o primeiro sustenido. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Essa é a ordem dos sustenidos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu vou colocar um sustenido na minha composição, primeiro vai ser o Fá. Se eu quero o Dó na minha composição, eu vou ter que colocar o primeiro sustenido e o segundo. Então, eu nunca coloco o Dó na minha armadura de clave somente. Não, eu vou ter que colocar o Fá e o Dó. Se eu quiser o Sol, que é o terceiro, eu vou ter que colocar primeiro o Fá, depois o Dó, depois o Sol, tá bom? Então, eles seguem a ordem, e a ordem é essa daqui. Depois eu vou deixar o vídeo disponível por, se eu não me engano, uma semana, e vocês vão ter condições de reassistir esses vídeos para internalizar o que eu estou falando, para entender o que eu estou falando. Então vamos lá, então essa é a ordem, vocês vão colocar aqui. Né? Eu escrevi lá em cima quais são as ordens, depois vocês
Se vocês quiserem, eu disponibilizo esses exercícios para vocês, tá? Qual é a tonalidade? Antes de eu falar para vocês sobre tonalidade, eu vou explicar uma coisa. Sobre escala, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Por que escala? Qual é a importância da escala? Cada escala, ela tem um som diferente. Mas por quê? Por que ela tem um som diferente? Justamente para causar emoções diferentes em quem está ouvindo. Então, ela tem um propósito. Qual é o meu propósito ao usar a escala de Fá maior? Que é, isso mesmo, Letícia, que é a tonalidade da escala do hino 101. Quando o compositor escolheu a escala de Fá maior, ou abrangendo mais o assunto de escala, quando ele escolheu uma escala específica, é porque ele está justamente buscando causar uma determinada emoção. Eu posso dizer que cada escala ela tem a sua própria personalidade. Cada escala tem uma sonoridade única. Esse é a finalidade da escala. Encontrar a sonoridade que eu tenho aqui dentro do meu coração, que eu quero externalizar para quem ouvir. O que eu quero passar? Então, eu estou falando de um modo geral. Nós tocamos hinos, né? Pensando em sonoridade, pensando em personalidade, pensando em emoção, os nossos hinos têm tudo isso, porque é uma melodia sacra. A melodia sacra, ela traz essa emoção, ela traz esse sentimento, né, de humildade, como eu posso dizer, de humildade, me falta palavras, né? Eu não estou conseguindo pensar em algo determinado, mas assim, nos nossos hinos, eles já vêm com alguns hinos com indicações de sentimentalismo, né? Então, assim, é isso o que busca. E pensando na musicalidade em geral, nas músicas em geral, quando o compositor ele escolhe uma escala, ele está buscando passar para você, interlocutor, ouvinte, uma determinada emoção. Sinta isso nos hinos. Né? Na melodia sacra, nós estamos adorando, então esse sentimento de adoração, esse sentimento de humildade, encontrei a palavra no afã aqui da aula, pode. Então, é isso, essa é a finalidade da escala, né? Mas assim, o que vai determinar qual escala usar? O que vai determinar que escala o compositor ele vai usar para determinados hinos? Vai ser a mensagem que ele quer passar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se ele quer uma música alegre, ele pode usar uma escala em modo maior. Se ele quer uma música triste, ele pode escolher uma escala no modo menor. O modo menor vai ser mais adequado. Tanto que nós temos hinos, os nossos hinos estão todos escritos no modo maior. Então, no caso, a Letícia respondeu aqui. O hino 101 com o hino... Ah, não, eu tô confundindo. Depois eu vou falar sobre isso, sobre a tonalidade da escala. Né? Mas o hino 101, ele tem a alteração Fá sustenido. Ah, agora eu já sei que você respondeu, Letícia. A alteração dele é o Fá sustenido. A escala que tem um sustenido, que no caso é o Fá, é a escala escrita na tonalidade de Sol maior. Então, é assim que você vai chamar. Se você quiser até escrever no seu hino 101 ou no seu inário, você pode escrever lá, tonalidade, Sol maior. Mas eles têm modulações no meio do hino no modo menor. Por quê? Justamente para trazer aquele sentimentalismo, aquele sentimento de humildade, de algo mais né, humilde. Você, depende do hino, né? Que você está cantando, ele exige que você interiorize, mostre menos emoções.
né? Então ele tá no modo maior, mas em alguns hinos ele tem uma modulação no modo menor. Não tá errado, não. O compositor, no sentimento do hino, ele alegre, triste, ele busca essa alegria, essa tristeza. Procure sentir, procure analisar o que você está sentindo ao cantar o hino. E depois vocês falem para mim lá no grupo, tal hino eu senti tal coisa. Então, assim, é algo que vocês talvez não pensem na teoria, mas está acontecendo ali. E não é à toa, foi de caso pensado, tá bom? Então, nós podemos dizer que a escala é como uma base para a música. Ela traz a organização dos sons e permite que os músicos se expressam artisticamente, pensando isso no modo geral, mas para vocês entenderem a importância da escala. Então, quando você vai fazer uma casa, se você não fizer uma base, ela desmorona. Então, se você... a escala, ela traz para um compositor essa organização dos sons. Não é tudo buscado aleatoriamente. Porque o hino 101, ele tem um sustenido e o hino tal tem 2. Por que tem hino que é escrito em bemol? Né? Então, essa é a forma do compositor se organizar para escrever aquela determinada melodia, tá bom? Então, todos os hinos, eles estão na tonalidade no modo maior, escrito no modo maior, mas com algumas modulações, em alguns trechos, ele tem uma modulação das escalas no modo menor. Sobre escalas, a gente vai falar mais para frente também. Então, a escala, eu posso dizer que ela é um conceito fundamental em teoria musical. Ela ajuda a dar o sentido, ela ajuda a estruturar essa variedade dos sons para criar uma determinada melodia. Certo? Entenderam? Então agora nós vamos continuar os nossos exercícios, tá? Então, qual é a tonalidade do hino? Sol maior, tá? Ele está escrito em Sol maior. Nas retomadas, após a respiração, executa-se. Então, vamos analisar. Som forte ou som fraco? Vamos lá. Então, você pode perguntar assim, mas em que momento eu respiro? Aonde tem vírgulas, tá? Logo depois das vírgulas, vocês podem respirar. Então, nós temos aqui uma vírgula. Logo depois da vírgula, você tem um som fraco, né? Pensando que no primeiro tempo você tem um som forte, no segundo tempo você tem um som fraco, no terceiro tempo você tem um som meio forte e no quarto som você tem um som fraco. Nós temos aqui, o quarto tempo. Então nós temos um tempo fraco, tá? Vamos escrever aqui, fraco, só pra gente lembrar. Vamos achar outra vírgula, tá? Aqui nós estamos no baixo, tá? Vamos no soprano. Aqui, outra vírgula. E eu tenho a nota que vem depois da vírgula, som fraco. Aqui, outra vírgula, som fraco. E é isso. Então, nós podemos grifar aqui o som fraco. Agora, vamos analisar aqui. Nós temos aqui um pentagrama e eu tenho em amarelinho aqui essa barra. Vamos ver, ele está perguntando se é barra final. A barra final, eu desenho uma linha vertical e uma linha grossa. Tá, ela é assim? Não. Então, não é barra final. Barra simples é uma linha vertical. É dessa forma? Sim. Então, é a barra simples. Barra de repetição ou ritornelo. Se é uma barra de repetição, ela vai ser uma barra fina, uma barra grossa. Opa, vamos desenhar bonitinho para vocês não se confundirem. Então, eu tenho uma barra fina e daí eu tenho, vou fazer de amarelo aqui para ficar grosso. Uma barra grossa. Tá muito grosso. Vou apagar e fazer. Tá, então eu tenho uma barra simples e eu tenho uma barra grossa. E eu tenho dois pontinhos. Ela é dessa forma? Não. Então, não é uma barra de ritornelo, né?
Geralmente, a barra de repetição ela vai estar no início de um compasso e no final de outro compasso. Então, ela tem essa característica, não é essa. Tá. Seguindo para frente, marque a opção correta. Quando aparece a fermata, como se deve executar? Duração prolongada à vontade? Fermata suspensiva, prolongamento leve, sucinto, aproximadamente mais metade do valor da figura. Fermata conclusiva, prolongamento mais aparente, com terminação gradual. Essa última eu já posso dizer para vocês que não é. Por que que não é? Porque quando a gente pensa em conclusivo, a gente está pensando em final. Nós só temos uma fermata conclusiva na hora que termina a música, ó, igual essa daqui, né? Então eu tenho a barra final aqui e a fermata. Aí ela é conclusiva, então aquela ali eu já sei que não era. Agora, pensando no MTS, esse exercício ele tá um pouquinho desatualizado nessa parte aqui, mas eu resolvi por deixar dessa forma mesmo. Eu ia tirar, mas resolvi não tirar. Segundo o MSA, a fermata, ela não tem a metade do valor da nota, mais da metade do valor da nota. Não, ele deixou livre. Duração prolongada à vontade. Então, segundo o MSA, a gente falaria isso daqui, mas com uma ressalva. Qual que é a ressalva? Tá lá assim, dessa forma. Segundo à vontade, porém, aconselha a se usar o bom senso e o bom gosto musical. Essa parte eu achei tão engraçada, porque nem todo mundo tem bom senso, né? Então, assim, isso que eu achei engraçado. Eu dei tanta risada quando eu vi, mas é porque eu sou meio maluquinha mesmo, mas é assim que ele está na MSA. É uma duração, ela não tem tempo determinado. Deixou-se a cargo do bom gosto e da coerência do músico, né? Então, assim, você vai sentir o hino. Vamos lá. Deixa eu ver, sem ser no final, aonde tem... Tá só no final aqui no hino 101. No final do hino, ele tá assim. Eu duro que eu não... Deixa eu pegar aqui no meu hinário, gente, porque eu não tô enxergando, né? Imagina que ele fala assim, a fermata não tem uma duração determinada, né? Deixou-se a cargo da pessoa, do músico. Aí ele chega lá e vai tocar, daí ele fica. Criador. Ele não quer parar. Gente, ficou feio. Então você faz uma fermata, né? Você, criador, dá uma prolongadinha no ritmo do hino, no sentimento do hino, vai diminuindo o volume, vai ficar bonito para trazer aquela emoção e finaliza, certo? Você não vai chegar no criador parar, né? Parece uma pedra jogada na sua cabeça, né? Jogou, né? Não. Então a gente vai tocar sentindo no sentimento do hino, vai dar aquela prolongada e vai concluir bem bonito, vai trazer comunhão, vai trazer paz, né? Vai trazer a comunhão que a gente espera no culto. Então, deixou-se a cargo do bom gosto e eu esqueci da palavra, né? E do bom senso, do bom gosto e do bom senso da organista e do músico. No caso, se a gente está tocando na igreja com a irmandade, a gente acompanha a orquestra, né? A gente acompanha os irmãos cantando, né? Porque na nossa igreja, a maioria é formada por irmãos cantores, né? Então a gente segue basicamente os irmãos. Na verdade, é um ouvindo o outro, né? Aquele sentimento lindo, maravilhoso, né? Então, vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, escrevam aí para mim, por favor.
Amém, Adelma, Dineide, Merielle, Letícia, Lê, minha aluna querida. Todos vocês são minhas alunas queridas. Né? Deus abençoe vocês por estarem aqui junto comigo. Então vamos lá, dando continuidade. Então vamos anotar essa primeira aqui e vocês podem acrescentar, né? Tira esse à vontade, duração prolongada à vontade, né? Se não se tem tempo determinado, deixando ao bom gosto e bom senso musical do músico ou da organista, tá? Toque a escala maior na tonalidade do hino. Então, tá, agora nós estamos aqui no Muse Score. Tá, e vamos tocar. Antes de tocar, eu vou colocar o piano aqui para vocês verem. Só um pouquinho. Tá. Então, nós temos aqui o teclado do piano, né? E vamos ver aonde ele vai tocar. Então, a escala maior na tonalidade do hino é Fá. Fá maior. Vamos ver. Eu fiz uma escalinha aqui simples, né? De 8 notinhas. Não repeti, só para vocês ouvirem mesmo, tá? Eu vou colocar o metrônomo, nosso amigo. Isso! Então, se vocês repararem bem, ela iniciou aqui no Sol. E quando tocamos o Fá, não tocamos aqui nessa tecla branca, tocamos nessa tecla preta. Vamos ouvir mais uma vez, para finalizar. Isso! A próxima pergunta, que eu já deixei de compartilhar, toque a escala cromática. Eu não desenhei a escala cromática, mas vou explicar para vocês. Quando nós falamos de escala cromática, nós estamos juntando, englobando, né, os 12 sons que existem na escala. No caso, nós estamos falando da escala de Sol maior, né? Então, nesse tipo de escala, todos os intervalos são de semitom. O que é semitom? É a menor distância entre dois sons. Quando nós estamos tocando na escala de maneira ascendente, nós usamos o sustenido. E quando nós estamos tocando a escala de maneira descendente, nós utilizamos o bemol. Então, ele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Só um pouquinho. Tá. Então, ele vai ser mais ou menos aqui. Nós estamos no Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si sustenido. Dó, não. Si, disfarce. A gente não tem Si sustenido, porque entre o Si e o Dó nós temos um intervalo de semitom, tá? Então, vamos de novo. Sol sustenido. Lá sustenido. Si, Dó sustenido. Ré sustenido. Mi, entre Mi e Fá nós temos uma distância de semitons, né? Fá sustenido, Sol. E descendo vai ficar Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré bemol, Dó, Si bemol, Lá bemol e Sol. Então, nós estamos usando, quando nós falamos dos 12 sons, nós estamos falando das teclas brancas e das teclinhas pretas, tá bom?